Buenas! Nesse vídeo a gente vai ver como que a gente lida com a depreciação quando a gente vai transformar fluxo de caixa dentro de um projeto, ou valuation, avaliação de uma empresa, por exemplo, e vai lidar com a inflação, transformando um fluxo de moeda corrente em moeda constante ou vice-versa. Lembrando o seguinte, antes da gente ir para a planilha, um fluxo de moeda corrente em moeda corrente é um fluxo de caixa do dinheiro da própria data. Ou seja, lá dentro já está embutida uma inflação, tá certo? Então quando a gente projeta um fluxo de moeda corrente de 2025, 2026, 2030, assim por diante, a gente já coloca a inflação nesses fluxos de caixa. Então moeda corrente é a moeda que realmente a gente enxerga quando a gente está fazendo transações. Então, aqui ó, quando eu pego o dinheiro mesmo aqui e tal, esse dinheiro aí é moeda corrente. E aí a gente tem a moeda constante. A moeda constante já é diferente. É a moeda corrente que a gente expurgou, retirou a inflação. Tá ok? Então a moeda constante a gente não está enxergando na realidade. Ela é a moeda corrente tirando a inflação. Qual que é a vantagem de trabalhar com a moeda constante? É que aí eu não preciso ficar colocando toda hora inflação nela. Se eu fizer a premissa que o meu dinheiro vai ser sempre corrigido com a inflação e nada mais, isso quer dizer que o meu fluxo de caixa vai ser sempre constante, vai ser sempre igual em moeda constante. Ou seja, quando a gente pega a moeda corrente e tira a inflação. Tá ok? Isso é cômodo. Então, por que falar da depreciação? É que é o seguinte, a depreciação ela é calculada sobre o ativo que foi adquirido e ela não é corrigida monetariamente pela inflação. Ou seja, se eu comprei um ativo, um equipamento, uma máquina, um trator, seja que for ali, alguns anos atrás, tá certo? A depreciação vai ser calculada sempre sobre o que eu paguei historicamente, tá? Sobre o valor histórico. E na verdade, quando eu vou projetando isso, então como é sempre sobre o valor histórico, quando eu ajusto pela inflação, eu tenho que tirar a inflação de dentro dessa depreciação. Então, a depreciação é sempre algo dado em moeda corrente. Então a gente tem que ajustar, quando trabalha com fluxo de caixa em moeda constante, a gente tem que ajustar a depreciação da moeda corrente para a moeda constante. Isso também é para lembrar o seguinte, alguns falam o seguinte, não, vou projetar tudo do meu fluxo de caixa do projeto, da empresa, com moeda constante, que aí eu não preciso fazer nenhuma premissa quanto à inflação. Primeiro é o seguinte, cada negócio tem a sua própria inflação, cada pessoa tem a sua própria inflação. E não necessariamente a inflação do negócio é a inflação que os acionistas, que os investidores estão enxergando para si. Então o negócio, por exemplo, pode ter suas receitas reajustadas pelo IGPM, mas o investidor, o acionista, a inflação dele é melhor refletida pelo IPCA. Então, assim, você está ajustando o fluxo, mas para o investidor é outra coisa que está na cabeça. E mais, se a empresa tiver algum ativo, que seja um ativo, que tenha depreciação, que seja depreciável, ou algum intangível que seja amortizável, vai ter que ajustar pela inflação essa depreciação ou essa amortização do intangível. Então, resumindo, tem que projetar a inflação, tá certo? Então, aquelas coisas, vou fazer por moeda constante para não projetar a inflação. Não. Vai ter que fazer de um jeito ou de outro, nem que seja porque tem que projetar. O melhor jeito para não cometer erros é projetar as taxas de desconto, as taxas, o custo de capital com inflação e expurgar a inflação, tirar a inflação no segundo passo para chegar na taxa real, tá ok? Então vamos ver lá no Excel como fica essas contas.
Então tá aqui, pessoal, estou no Excel. Nessa planilha aqui a gente vai passar da moeda constante para moeda corrente. Coloquei aqui só, por exemplo, um ativo depreciável de 100 mil, que tem uma vida útil de 20 anos. E vou considerar aqui, eu não coloquei nada aqui, mas deixa eu aproveitar e colocar aqui o valor residual desse ativo vai ser zero. Então, só para facilitar a vida, colocar aqui ó, um valor residual igual a zero, tá? E aí eu vou pegar e vou fazer o seguinte, vou calcular os fluxos de caixa aqui. Não vou calcular montar todo o fluxo de caixa, mas vou pegar aqui, ó. Por exemplo, em moeda constante, eu vou supor que o EBITDA aqui seja, por exemplo, 100 mil, tá ok? EBITDA é o lucro antes dos juros, imposto, depreciação e amortização, ou earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. Como está em moeda constante, eu vou copiar e vai ser sempre igual a 100 mil. Está aqui porque é moeda constante. Tá joia? Só que antes de seguir é o seguinte, em moeda corrente não é 100 mil. Então na moeda constante eu tirei a inflação. Então supondo que esses lucros aqui, esse EBITDA, só são corrigidos pela inflação, tá aqui sempre 100 mil, moeda constante. Só que o que eu enxergo na minha conta corrente? Então eu enxergaria o seguinte, eu enxergaria esse EBITDA corrigido pela inflação. Na verdade, na vida real, a gente primeiro vê a moeda corrente e depois calcula a moeda constante. Quando a gente está projetando, aí sim a gente pode fazer o contrário. Projetar moeda constante e depois olhar em moeda corrente. A vida real é aquele, ó, mostrar de novo, ó, o dinheirinho aqui corrente, não é o constante. Então aqui, ó, vou pegar o EBITDA e vou multiplicar aqui por uma taxa de inflação, que eu vou deixar aqui, ó, fixa, e vou elevar isso ao número de períodos. Então, pego o EBITDA, multiplica por 1 mais a taxa de inflação, que eu vou colocar aqui, elevado ao número de períodos. Então, deixa eu colocar aqui, eu peguei aqui um pedaço do relatório Focus do Banco Central, só para pegar aqui, ó, 2023, a projeção da inflação estava aqui, ó, 4,92%. Então, vou colocar isso como taxa de inflação, 4,92% ao ano. Na verdade, eu tenho outras fontes. Eu posso usar o próprio relatório Focus, pegar os próximos anos, para pegar as várias taxas de inflação projetadas pelo mercado. Eu posso pegar os dados da Ambima, posso pegar dados de derivativos negociados na B3. Então, tem várias fontes de dados de projeção de inflação. Ou, se vocês tiverem acesso, assim, relatórios econômicos, consultorias econômicas de bancos e assim por diante. Então, olha, peguei aqui, ó, calculei aqui o EBITDA em moeda corrente, tá ok? E aí eu só vou arrastar aqui para baixo. Então, só para vocês verem a fórmula, ó, aqui, ó, no quinto ano vai ser o EBITDA, que é 100 mil, vezes 1 mais a taxa de inflação, que eu considerei 4,92%, elevado a 5, porque foram 5 anos, esse fluxo aqui é do quinto ano, então 5 anos de inflação acumulada, é isso que quer dizer aqui. Então veja o seguinte, apesar das moedas estarem constantes nesse fluxo, tá certo? Porque elas tiraram a inflação, na minha conta corrente o que eu vou ver de lucro é isso daqui. Então 100 mil de moeda constante no final do primeiro ano equivaleria a um EBITDA de 104.920. É isso que eu vejo na minha conta, 104.920. Quando tira a inflação, vira 100 mil. Veja o seguinte, se para passar da moeda constante para a moeda corrente eu multipliquei por 1 mais a taxa de inflação, para converter da moeda corrente para a moeda constante, aí eu divido por 1 mais a taxa de inflação, elevado ao número de períodos. Tá ok? Aí aqui veja o seguinte, 100 mil reais em moeda constante no segundo ano, seria 110.082 em moeda corrente no final do segundo ano. Tá ok? Então, só para entender a diferença dessas duas moedas.
E aí que vem o seguinte, o que eu comentei com vocês, depreciação é moeda corrente, então moeda e é sempre moeda corrente, ela é sempre calculada como moeda corrente. Por quê? Porque vamos calcular a depreciação e vou calcular a depreciação linear. Pego, abre parênteses aqui, pego o ativo depreciável, subtrai o valor residual, que é o quanto vale no final da vida útil, então estou supondo aqui igual a zero, e divide pela vida útil, tá ok? Tem um videozinho nosso que explica como calcular a depreciação. Então, tá aqui, ó. A depreciação seria 5 mil por ano. E ela é calculada sobre esse ativo depreciável. A base é sempre a mesma, 100 mil. Então, se tem inflação ou não, a base é sempre a mesma. Então, a depreciação corrente é sempre corrente, a gente subtrai para calcular o quanto a gente vai ganhar, assim, vamos ter de lucro líquido, é sempre 5 mil. Então, ela aqui, apesar dela parecer constante, ela vai ser constante aqui, tá certo? Ou sempre igual, mas ela é a que a gente enxerga no bolso, ou que ela realmente é deduzida daqui. Então, a gente tem que pegar e, para converter em moeda constante, pega essa depreciação e divide por 1 mais agora a taxa de inflação, que aí eu fixo com os cifrões e elevo ao período aqui, tá joia? Então, o que eu faço? Transformar de moeda corrente para constante, divide por 1 mais inflação. E aí é o seguinte, ó, a depreciação é sempre em moeda corrente, é sempre igual nesse nosso caso aqui, porque é uma depreciação linear. E aqui em moeda corrente, constante, veja, eu vou pegando cada uma das depreciações e divido por 1 mais a taxa de inflação projetada elevado ao número de períodos. Poderia ter um modelinho um pouco mais sofisticado, usando para cada período aqui uma taxa de inflação diferente, que vem de uma curva de juros, por exemplo, que eu falei, ó, pode pegar o relatório Focus, já tem próximos anos projetados, você pega uma taxa para cada ano, ou da curva da Ambima, ou outras fontes que você tiver. Aqui eu estou usando a mesma inflação para todos os anos, só para simplificar. E aqui, então, olha aqui, ó, o EBITDA pode estar em moeda constante, só que o que você vai ver na moeda corrente é diferente, que você vai adicionando a inflação. A depreciação, ela é moeda corrente, porque é isso que é subtraído de fato, tá certo? E o que a gente vai ajustar para a inflação é justamente pegar a depreciação e subtrair, ou melhor, dividir aqui por 1 mais a taxa de inflação para tirar a inflação dessa depreciação. E aí a gente tem o EBIT. O EBIT, eu pego aqui o EBITDA menos a depreciação, aí calculo cada um desses dois aqui. Opa, deixa eu arrastar aqui. E vou fazer a mesma coisa aqui, calcular o EBIT em moeda constante. Então, pronto. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, vocês viram? Vocês vejam que os valores dos EBIT são diferentes em moeda constante do EBIT em moeda corrente. Então os dois aqui, ó, são valores diferentes, tá certo? Só que aí, ó, olha aqui, vou fazer o seguinte, vou colocar uma taxa de juros aqui, por exemplo, 15% ao ano efetiva, e vou calcular a taxa real. Alguns chamam a taxa efetiva de taxa nominal. Beleza. Então, calcular a taxa real usando a fórmula de Fischer. Então, pego 1 mais a taxa efetiva, divido por 1 mais a taxa de inflação e subtraio 1 do resultado. Então, isso aqui é a fórmula de Fischer, aplicação da fórmula de Fischer. Então, tá aqui, essa é a taxa real de juros. E aí eu vou fazer o seguinte, vou trazer a valor presente, os EBITs. E aí, vou usar aqui, ó, a função VPL. Vou trazer a valor presente com a taxa efetiva, então informa a taxa efetiva, os valores do EBIT em moeda corrente. Primeiro eu vou fazer isso. Dá aqui, ó, 366.151. E agora, vou calcular o VPL, o valor presente líquido, usando a taxa real. A taxa real é a que eu peguei a taxa efetiva e tirei a inflação. Então, já que eu estou usando taxa de juros real sem inflação, eu tenho que usar os EBITs
em moeda constante, que é sem a inflação. Na moeda constante a gente lembra, a gente tirou a inflação. Então, calculando esse VPL, quanto dá? O mesmo valor. E tinha que dar o mesmo valor, porque a gente fez tudo certinho. Inclusive, uma das mensagens aqui também é a seguinte: tanto faz trabalhar com moeda corrente ou moeda constante, se você ajustou corretamente os fluxos para a inflação, tá certo? Prestando atenção em cada um dos seus detalhes e ajustou corretamente as taxas, os valores presentes, tanto de um fluxo quanto de outro, tem que dar exatamente a mesma coisa, que foi o que a gente encontrou aqui. Então esses são os ajustes para serem feitos. Tá ok? Tá aí, pessoal. Assim que a gente trabalha com a depreciação, com a inflação, e quando a gente ajusta moeda corrente, moeda constante, sempre muita atenção. Se tem depreciação e vai trabalhar com moeda constante, ou seja, você vai, ou taxa real, ou você vai vai tirar a inflação, descontar a inflação, subtrair a inflação dos fluxos da taxa, tem que ajustar a depreciação ou a amortização do intangível, se for o caso aí também, porque ele tem um tratamento similar ao da depreciação, tá bom? Fazendo isso, os ajustes certos, como a gente viu na planilha, tem que dar o mesmo valor presente, tem que dar o mesmo resultado. Se der diferente, algum ajuste faltou ali, tá bom? Até mais!